Em Mateus, Jesus ele propõe uma parábola muito interessante de um pai com dois filhos. E esses dois filhos, eles tiveram posturas e um perfil completamente diferente, distintos um do outro. O pai chega para o primeiro e pergunta: filho, olha, eu preciso que você trabalhe na vinha. E a resposta do primeiro filho foi muito interessante. Ele não falou que não ia, ele falou assim: eu não quero. Mas depois ele se arrependeu e foi trabalhar na vinha. Já o segundo filho, o pai chega para ele e fala assim: filho, eu preciso que você trabalhe na vinha. E ele falou: pai, eu vou. Só que não foi. E diante daquela história, daquela situação, ele propõe para aquelas pessoas que ali estavam ouvindo aquela parábola, qual deles fez a vontade do pai? E é óbvio que a resposta seria óbvia, aparentemente óbvia. É claro que eles responderam: o primeiro filho, sim, ele apesar de não ter falado que não ia, né, mas ele fez, então acabou, no final das contas, obedecendo à voz do pai. Mas essa mensagem me chama a atenção por duas coisas muito importantes, pelo menos duas coisas, tem muitos ensinamentos ali. Primeiro, a autenticidade de que o Senhor espera ver em nós. Nós temos autênticos diante dele. Nós não podemos esquecer que Deus conhece o nosso coração e que a nossa sinceridade ela é muito importante para que Deus possa trabalhar no nosso coração, pegando essa sinceridade e focando naquilo que é, no caso, trabalhar na vinha, na obra que Ele tem, na vontade que Ele tem para propor para a nossa vida em todas as áreas, casamento, profissão, ministério, etc. E a segunda foi a resposta daquele rapaz e a atitude do primeiro filho. Ele não falou que não queria, ele falou ele não ia, ele falou que não queria. Muitas vezes nós somos confrontados com aquilo que Deus deseja para a nossa vida, com os planos, os projetos que Deus tem para nós. E nós chegamos à imediata conclusão: não é isso que eu quero, não é isso que eu planejei para a minha vida. Mas quando você, por fé, por um ato, por conhecer quem está pedindo e saber que o propósito dele é bom, e vai ser bom para a sua vida, como Paulo define a vontade do Pai como boa, perfeita e agradável, quando você faz isso, Deus abençoa, né, de uma forma frutífera, próspera, né? E o interessante é que ele entendeu isso se arrependendo. Quantas vezes nós somos confrontados por situações que Deus nos coloca para que nós trabalhemos aqueles princípios que Deus quer ver em nós e que nós ainda não desejamos para a nossa vida. Nós não queremos fazer aquilo que Deus quer, sabe? E é importante a gente entender que quando a gente se alinha à vontade de Deus, entendendo a soberania de Deus sobre as pessoas e as situações, sabe? É tremendo, é tremendo. A Bíblia fala uma coisa muito importante no Provérbios capítulo 16, 20. Esse versículo eu acho fantástico pela simplicidade e profundidade dele. Ele diz assim: aquele que confia no Senhor, esse é feliz. A palavra-chave desse versículo é a palavra confiança. Confiar é um processo, confiança é um processo. A gente não confia numa pessoa de um dia para outro. Tem que caminhar junto, tem que ver o histórico de resultados dessa pessoa, saber se ela realmente é uma pessoa que produz frutos e pelos quais a gente deseja querer andar seguindo os seus passos, sabe? E mesmo que a gente não querer o querer de Deus, vamos colocar assim, né? O apóstolo Paulo fala uma coisa muito importante. A gente entendendo que esse é o caminho que deve seguir, Paulo fala assim: que o Senhor opera em nós o querer e o efetuar do querer. É muito importante a gente se alinhar ao que Deus deseja para a nossa vida. Se a gente quer ter sucesso na vida e ser feliz, em tudo que isso implica no conceito de felicidade, que é tão amplo, né? Não é alegria, é felicidade. É você saber que as coisas estão no lugar que devem estar e sabe viver a vida, não só com qualidade, mas sabendo que o Senhor se agrada dos seus passos. É você obedecer. Obedecer, mesmo não querendo obedecer. Deus vai fazer aquilo, pegar aquilo, trabalhar seu entendimento até que você entenda e obedeça por prazer e por amor, né? Eu não esqueço de uma amiga minha que ela adotou duas crianças, e uma das crianças que vieram de lares muito atribulados, muito difíceis, e dois pré-adolescentes. E ela me contando que
eles tiveram, ela teve muito problema no princípio da adoção. Eles eram muito rebeldes, muito sabe, irritadiços, muito por conta desse histórico. E uma vez nós estávamos reunidos numa festa de aniversário e ela os levou, né? Enquanto eu estava brincando, ela estava me testemunhando: Marildo, foi muito difícil, sabe? Eu tive que renunciar a muita coisa, eu tive que ter muita paciência, sabe? Porque eu os amava. E um dia Deus me deu uma experiência muito grande, muito bonita com esses meninos, porque eu estava também numa festa de aniversário de crianças e eu cheguei com os dois, eles foram brincar e de repente, espontaneamente, eu sei que Deus permitiu isso para que eu ouvisse o trabalho que estava fazendo no coração daqueles meninos. Olha, meu filho chegou para mim e falou assim: mãe, a senhora lembra quando a senhora adotou a gente, como é que a gente era bravo com a senhora, como é que a gente ficava irritado, né, e ficava nervoso com muita facilidade, o trabalho que sei que nós demos para a senhora? Eu, claro, filho, que eu lembro. Eu falei assim: pois é, mãe, é porque quando a senhora nos adotou, a gente não conhecia a senhora. Mas agora que a gente conhece a senhora, a gente faz tudo que a senhora pede para a gente fazer, a gente obedece porque nós chamamos, porque conhecemos quem a senhora é. Sabe, esse é o processo. Quando nós fazemos as coisas, sabe, alinhando o nosso querer ao querer de Deus. No princípio, o nosso querer muitas vezes vai bater de frente com o querer de Deus, mas quando nós obedecemos, esse alinhamento é efetuado, como eu citei o versículo de Paulo: o Senhor efetua em nós o querer e o efetuar no querer. Deus trabalha esses conceitos no nosso coração, que a nossa vontade sempre esteja alinhada à vontade de Deus, porque quanto mais nós nos alinharmos à vontade de Deus, nós vamos conhecer o Senhor, e conhecer nós vamos aprender a confiar no Senhor, a depender dEle. E aí o propósito do versículo de Provérbios 16:20: aquele que confia no Senhor, esse é feliz. Seja feliz, meu irmão. Que Deus te abençoe em obediência ao Senhor. Graça e paz.